Êxodo capítulo 3, capítulo 2, verso 10, concluindo a mensagem de domingo, que estamos falando sobre Moisés. Êxodo 2, 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Essa é a história do nascimento de Moisés. Já falamos o contexto, sabemos o texto, contexto. Não usaremos o texto de pretexto e voltaremos para o texto. Moisés, o texto nos diz, esse verso 10, que os irmãos conhecem o texto ali. A própria mãe põe o seu filho no rio, vai parar na filha do faraó, que devolve para sua própria mãe, que a amamenta, e diz que quando o menino cresceu, não nos diz a idade, pelo menos aí não diz a idade dele. Quando ele cresceu, a filha do faraó o adotou. A essa adoção nós chamamos de adoção tardia, porque ela não ficou com o bebê só após ser tirado do peito, e o adotou. Moisés foi criado num palácio, viveu e comeu do bom e do melhor, mais ou menos, mas porque nós temos a ideia de que quem está no palácio come do bom e do melhor, mas nós não sabemos ao certo, ainda que ela tenha o adotado como filho, de fato, ele não era filho, principalmente dentro do contexto da hierarquia de rei, de império. Provavelmente era visto como um estranho no meio da hierarquia, mas ele foi criado dentro do palácio. No domingo pela manhã nós falamos que a origem não define destino, e não define mesmo. De onde nascemos, o que estamos fazendo hoje, ou o que fizemos ontem, não define o nosso destino. Superando o destino, superando aquilo que muitos, que estão aqui, aos que estão em casa, às vezes, você já ouviu algum pai falar assim: esse menino não vai dar em nada, ou esse menino não vai dar coisa boa não, ou o pai, ou alguém, algum vizinho, ou algo do tipo assim. Quando crescer, isso não vai ser coisa boa não. Eu não vou perguntar se alguém já ouviu isso aqui, porque pode ser que desperte algum trauma, algum gatilho aí. Eu já perguntei, então, se despertou alguma coisa aí, me perdoe. Mas o teu Pai que estás nos céus te acolhe. E esse jamais vai dizer que você não pode. Ele vai dizer que você pode sim. Então, a origem não define destino de ninguém. Ainda que a sociedade venha falar o contrário, quem não nasce em berço de ouro não vai conseguir galgar, ou pensar, ou sonhar em lugares diferentes. Não é bem assim. É difícil, é verdade. É difícil entrar num palácio. É difícil entrar em alguns lugares, em alguns prédios. Tem uma música de um cantor, um poeta brasileiro, que ele diz o seguinte, eu não vou cantar, por favor, primeiro que não é uma música cristã, então não vou fazer isso com os irmãos de jeito nenhum. Mas ele diz assim, a crítica da música é: tá vendo aquele prédio ali, moço? Eu ajudei a construir, mas agora ele não pode entrar. E eu lembro que como eu falei, eu trabalhei de ajudante de pedreiro. Os mesmos prédios que eu construí, hoje eu não posso entrar.
A não ser que seja dono de um apartamento ou algo do tipo, ou prestar algum tipo de serviço. Caso contrário, não posso entrar. Mas isso não impede nenhum de nós de superar algumas coisas da vida. Não para entrar num prédio ou algo do tipo, mas para ter coisas infinitamente maiores e melhores. Moisés é um exemplo, ou foi um exemplo de um líder que venceu tudo, ou quase tudo. Então, primeiro que a origem não é destino. A segunda lição que eu tiro do nascimento de Moisés é: o importante não é como começamos, mas como finalizamos. Na verdade, essa frase ela não é minha, é da poeta Elisa Lucinda, aqui do estado. Certamente não dá para mudar o começo, mas se nós quisermos, dá para mudar o final. O nosso começo foi escrito de um jeito que às vezes a nossa mente insiste e persiste em trazer à memória o que de fato não traz esperança. Não importa como nós começamos, a verdade é como nós iremos finalizar. E quem bota um ponto final na história não sou eu e nem você, é Ele. Então a lição que Moisés nos ensina nessa noite, nessa história, principalmente no verso 10, que ele é acolhido, adotado por uma princesa e mora num palácio. O fim, o começo da história dele foi no mínimo difícil, porque uma criança que vai parar no rio, cuidado, depois volta para sua própria mãe, depois volta para sua mãe. E que identidade Moisés criou? Quem era de fato a mãe de Moisés? Como iria terminar a história de Moisés? Ao certo nós não saberíamos se não tivesse escrita, claro. Mas do rio para o palácio e depois o deserto. Irmãos, muitas vezes nós começamos num palácio e podemos terminar no deserto. Outras vezes podemos começar no deserto e chegar num palácio. E você sabe que é uma metáfora que eu estou usando. E há aqueles que, infelizmente, por não superar as crises da vida, ou a crise de identidade, ficam no meio do caminho. E eu quero crer que não seja nenhum de nós que estamos aqui, nem os que estão em casa. Porque a história é contada por aqueles que de fato não pararam no meio do caminho. A história não vai contar a história de quem parou, mas de quem persistiu, insistiu e continuou. Como disse o Luther King, se for preciso, pode rastejar, mas o importante é que você não desista. Não é o seu começo. Quando eu comecei, a minha vida, o meu passado, a minha vida cristã, já teve altos e baixos, eu já vivi dias gloriosos na presença de Deus, já experimentei, já provei de Deus e... aquele primeiro amor, quantos de nós, e esse que vos fala, o primeiro encontro com Jesus, a primeira experiência com o Espírito Santo, o primeiro quarto secreto que Deus se revela e você começa a chorar compulsivamente sem saber o que está acontecendo de fato e você não sabe mesmo. Você acha que é você e não é você, é Deus falando. Quantos de nós talvez tenhamos perdido isso? Aquele contato de entrar no quarto e orar despretensiosamente. E Deus se revelar, e Deus falar, e você passar dias, talvez horas, momentos ali orando, e isso se perde, irmãos, com o tempo. Nós nos tornamos tão religiosos, tão pragmáticos, tem que ser assim, assim e assim. Está na hora talvez de nós voltarmos ao primeiro amor, a
acordar de manhã cedo, orar, ler a palavra, com alegria, sem hora marcada, sem ter que marcar uma semana de jejum e oração, ainda que isso seja importante, é lógico que sim, mas fazer tão fácil como eu faço, levanto de manhã para ir para o trabalho, mas claro que para o trabalho é por necessidade, mas a oração também é uma necessidade espiritual. Eu preciso trabalhar para trazer o sustento, eu preciso acordar cedo para trazer o sustento, mas o sustento espiritual não vem de outro lugar que não seja por meio da oração. Não tem superação que vai ser possível na minha e na sua vida se ficarmos presos a dogmas, a coisas do ontem e é para agora. Portanto, queridos, não é como você começou, é como iremos terminar. Mas pastor, eu não sei, então, por não sabermos, hashtag fica a dica, fica firme, ora, busca, não vacila, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita, né, Brígida? Permanece firme na palavra. Terceiro e último, Moisés nos ensina que Deus cuida dos seus, mesmo que for preciso usar os inimigos. Irmãos, olha a estratégia de Deus. Olha o que Deus fez. Ele pega Moisés e bota na casa do seu maior inimigo. Deus implanta Moisés no palácio de Faraó. Não foi por acaso. Não existe acaso no reino de Deus. Deus implanta, põe um infiltrado no palácio do rei. Oi? Um agente secreto, um 007. E 7, ó, vai viajando. Num palácio. Parecia ser triste a história, né? Não, não é como termina, é como começa. Ou não como começa, mas como termina. Deus usa, irmãos, das estratégias mais estranhas aos nossos olhos. E às vezes, quando algumas coisas acontecem, assim, nossa, mas será que isso é de Deus? Seria de Deus pegar uma criança, tirar da sua mãe, devolver para sua mãe, tirar novamente, e essa criança agora, provavelmente um pré-adolescente, vai parar num palácio, na casa do seu inimigo que está chicoteando, maltratando o povo dele de Deus? Ah, sim. Estratégia de Deus. Irmãos, Deus não está preso numa caixinha. Deus não existe forma ou fórmula. Faça isso e vai acontecer. Desconstrua isso da sua mente e do seu coração. Em Deus não tem fórmula. A fórmula, alguma fórmula aí. Deus manifesta e se revela como Ele quer e quando Ele quer, do jeito que Ele quer. A multiforme graça de Deus se revela a todos, a todos. Moisés nos ensina, por meio da sua história, que quem quer superar de fato as diversidades da vida, precisa entender que Deus usa do jeito que Ele quer a sua própria história. Nada foge ao controle do governo de Deus, irmãos. Mas Moisés, o destino dele, não era terminar no palácio. Mas ele precisava passar por lá, para ser provado e experimentado no deserto. Agora, a pergunta final é: você já passou pelo palácio? A outra pergunta é: você já passou pelo deserto? Porque dessas duas realidades não tem como fugir.
Quem viveu o palácio vai viver o deserto. Mas quem viveu ou está vivendo o deserto vai viver o palácio. Mas a realidade é certa. Oremos. Feche seus olhos no nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez nós oramos e colocamos, Senhor Deus, os nossos corações diante de Ti, Pai. Eu sei que há irmãos aqui e em casa, talvez, que esteja desfrutando, Pai, de uma vida confortável, de uma vida agradável no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que seja derramada bênção sem medida sobre esses. Mas também prepare os seus corações para dia de desertos. Há outros pais que estão enfrentando desertos terríveis, em casa, no trabalho, nos seus relacionamentos. Oh Deus, ministra o coração dos teus filhos que o dia de palácio vai chegar no nome de Jesus. No nome santo de Jesus, Pai. Nós cremos numa palavra, nós vivemos sobre a tua promessa, Pai. E o Senhor não é homem para mentir, não é. Por isso nós cremos nessa palavra, Deus. Por isso eu abençoo os teus filhos nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém e amém. Deus